Eu confesso que se eu fosse responder essa pesquisa, eu abonaria essa resposta. A nossa presença aqui, como todos sabem, ela está fundamentada no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, um verdadeiro marco. Um verdadeiro marco na história de controle das finanças no Brasil. A gente imagina a Lei de Responsabilidade Fiscal, o divisor de águas nessa relação de controle de receita e despesa envolvendo as finanças públicas. Acho que nunca foi comentado aqui, mas é importante a gente dar ênfase à lei do acesso à informação, a Lei 12.537. Né? Nós temos a Lei 101, que é uma lei federal de responsabilidade, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar. Ela passa a imagem da transparência ativa, né, que é a informação na web. Mas é importante que o público, que o munícipe entenda também que, se porventura uma informação ou outra que lhe interesse não esteja disponível na web, ele pode recorrer à lei de informação a lei 12.537, 12.527 é a lei do acesso à informação, e procurar por escrito, aí é a transparência passiva, não é? Se ele tiver interessado em uma informação que não esteja disponível na web, em função da lei do acesso à informação, ele pode requerer por escrito na própria prefeitura, e aí a prefeitura tem um prazo de 20 dias, e se for o caso, responde na hora, dependendo da complexidade do questionamento, pode demorar até 20 dias, mas hoje toda e qualquer informação envolvendo as finanças, a administração pública, está à disposição do cidadão. Hoje já se questiona o que é sigilo fiscal quando a questão é informação com relação à administração pública. Vamos hoje abordar o segundo quadrimestre de 2013. Não é? Vamos iniciar. Realmente ali está um pouco longe. O slide que eu tenho aqui é o mesmo, é só uma reprodução. Ali está um pouco longe. Mas os senhores, está legível para os senhores. Está visível. Observe que a gente começa com a tabela 1, que é um comparativo de meta, que é um paralelo entre os dois quadrimestres. Observem que a gente inicia com a receita tributária, a receita tributária que envolve o IPTU, envolve o ISS, envolve o ITIV, envolve as taxas e também envolve o imposto de renda retido na fonte. Eu quero dar ênfase, é o primeiro quadro, é a primeira citação, vereador Pablo, e nós queremos dar uma ênfase a esse tópico, que é o tópico que realmente merece ter influência das ações da Secretaria da Fazenda. O resultado apresentado ali, ele é produto, ele é fruto das nossas ações. Não é? Dá um momento. Obrigado. Falando daí, observe que tivemos um crescimento, né, na comparação do primeiro quadrimestre com relação ao segundo quadrimestre das receitas tributárias, tivemos um crescimento de 33%. Não é? A previsão era de 38.154.000, atingimos 50.773.373.
um superávit, uma diferença positiva de R$ 12.618.408. Uma diferença considerável, produto do comprometimento. Para ser sincero, pela verdadeira obsessão que a gente tem para arrecadar, mas uma obsessão tranquila, sem pressão, sem confisco, sem coação, né? Hoje a gente sente que o contribuinte está recolhendo, e ele está recolhendo porque ele tem consciência que ele está recolhendo o devido, não houve aumento de tributo, não houve aumento de alíquota, quer dizer, não houve criação de tributo, não houve aumento de alíquota. Foi um trabalho feito justamente com comprometimento, com vontade, foi uma coisa obstinada, uma coisa e sem pressão, é o que é mais importante deixar aqui bem claro. A gente se preocupa. Hoje uma das coisas que mais nos preocupa na Secretaria da Fazenda é o bom atendimento. O contribuinte chega lá para recolher imposto, ele tem que ter um tratamento de rei. Obrigado. E a gente trabalha isso de forma intensiva, de forma incansável. Agradeço aqui a você, a Marivaldo, a Diego, a Nilton e a quem não está. A gente tem um pacto do bom atendimento. A prioridade absoluta, não adianta a gente apresentar um crescimento desse, produto de pressão, de confisco, de coação, não é nada disso. A gente simplesmente trabalhou a cobrança. E observem que, não obstante essa casa ter aprovado a lei do protesto, mas até hoje sequer a gente encaminhou um título para protesto. Não encaminhamos, e quando isso acontecer, a gente volta a ratificar, vamos agir e acionar os devedores, os grandes devedores e os devedores contumazes. Realmente isso empolga, quando a gente vê esse 33 aqui, isso se empolga porque é o retorno do trabalho, da dedicação, do comprometimento. Segundo item, a receita de contribuições. A receita de contribuições, todos sabem que, não sei se seria interessante estar conceituando, porque aqui uns outros podem entender do que se trata, mas a maioria não. Essa receita de contribuição, isso é nada mais, nada menos que a contribuição do servidor, é 11% do servidor, 22% do patronal, é a compensação financeira, Um dia desse um contribuinte me ligou para procurar saber o que era isso. A gente abordou isso no primeiro encontro e achei interessante a gente detalhar isso aqui. A compensação financeira é porque alguns servidores se aposentam e muitos desses servidores ingressam no serviço público com a vida pregressa de vínculo com a iniciativa privada. Não é verdade? Então, quando acontece isso, a Previdência Federal ela repassa, ela compensa essa diferença. Observe que a meta de 21 milhões, como os números estão aí informados nos slides, eu vou arredondar. Nós temos aqui uma meta de 21 milhões, atingimos 25 milhões, com um superávit de 4 bilhões, crescimento de 19%. Terceiro item é a receita patrimonial. A receita patrimonial ela é composta pelo laudêmio, e composta pela aplicação financeira, as aplicações financeiras. Observe que nós tínhamos uma meta de 2 milhões e atingimos 1.538.000, uma queda de 472 mil, que representa 23%. É interessante explicar o que ocorre aqui. O laudêmio, ele, numa verificação analítica, a gente vai constatar que ele cresceu sensivelmente. O problema todo foi a aplicação financeira. Então, num segundo quadrimestre, nós mantivemos menos recursos em contas correntes bancárias.
que não é tão aconselhável, né? Você está com a conta, você tem fornecedores, você tem prestadores na expectativa de receber pelo serviço ou pelo seu produto entregue, então o natural é que o dinheiro esteja sendo utilizado para pagar os credores. Então, é uma coisa que não preocupa. O bom mesmo é ter, mas ter de forma comprometida. Partimos aqui para o quarto item, que é receita de serviços, né? Receita de serviços aqui basicamente é o ressarcimento que o SUS faz à Fundação Hospitalar, né? A Fundação Hospitalar, ela, em função de procedimentos, exames, essas ações vêm acontecendo, e à medida que elas acontecem, o SUS ressarce ao município via Fundação Hospitalar. Observe que nós tínhamos 1.097.000, realizamos 2.055.000, uma diferença de 958.000, um crescimento de 87%. Transferências correntes. Observem que tivemos um crescimento de 4,10%. É muito importante esse paralelo aí, ó. Receita tributária, que implica exclusivamente, são ações eminentemente da Fazenda. Já as transferências correntes independem das nossas ações. Não obstante esse crescimento, mas é muito bem esse paralelo de 4 para transferências correntes e o 33 para receita tributária. Só para esclarecer, para quem não conhece com mais profundidade, a transferência, os principais componentes das receitas correntes é o ICMS, não é? O Fundo de Participação dos Municípios, basicamente o Imposto de Renda e o IPI, uma parcela da arrecadação desses tributos. O IPVA também é um componente importante, o IPI, Fundeb, dentre outras. O SUS também, não é, Diego? O SUS também está um desses componentes, está nesse contexto. Então, observe que a gente teve um crescimento de 4,10%. Essas ações dependem de iniciativas da Secretaria da Fazenda, conforme a gente já colocou aqui. Um outro item descrito nessa tabela é outras receitas correntes. Outras receitas correntes é nada mais nada menos que os juros, as multas, principalmente as multas de trânsito e a dívida ativa, mas esse crescimento considerável, ele sinceramente deve ao incremento. É uma outra ação que envolve comprometimento, dedicação e busca por resultado do pessoal da Secretaria da Fazenda, porque em outras receitas correntes aí, o maior componente dele é a dívida ativa, é a cobrança da dívida ativa. Graças a Deus tivemos nesse segundo quadrimestre uma excelente performance. Nós temos mais um item aqui que é o Receita de Capital. Receita de Capital refere-se aos convênios que o município celebra com o Estado, principalmente com a União, vereador. Um exemplo é esse aí celebrado com o Ministério de Turismo, que favoreceu o mercado de arte. Foi uma maravilha. Agora, o Pó de Feira de Santana, eu estive pesquisando, estive analisando essa questão e estou vendo que a gente ainda está com... Praticamente a gente está sem convênio. O Pó do município como de Feira de Santana, nós temos que celebrar mais convênios. Nós estamos hoje fora do calque, não é? Um componente, um complicador para a celebração de convênio é justamente nós estarmos no Serasa, que é o famoso calque ou Serasa, mas
diariamente a gente não abre mão, isso é uma coisa que acontece invariavelmente. Todas as manhãs a gente entra lá e olha, porque se aparecer qualquer pendência, a gente praticamente que monopoliza todo o efetivo da fazenda e corre atrás da solução. Passando para a tabela 2, observe aí que na tabela 1, o município, nós traçamos um paralelo entre o primeiro quadrimestre e o segundo quadrimestre. Nesse quadro 2, a gente compara o mesmo período do ano anterior com o período do exercício em curso. Até agosto de 2012, eu não sei se eu seria inoportuno, mas eu queria, hoje, presidente da comissão, convidar o colega Anilton para estar aqui pertinho de mim. Por favor, Anilton. Você passa bons flores, me deixa mais tranquilo. Recapitulando, a tabela 1, traçamos um paralelo entre o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre do ano em curso. Essa tabela 2 agora a gente traça um paralelo entre o que aconteceu no mesmo período em 2012 e agora do período de 2013, do exercício em curso. A descrição são as mesmas, não é? A receita tributária arrecadada até agosto de 2012 foi na ordem de 74.250.000. Nós, no mesmo período de 2013, arrecadamos 98.300.000. Arrecadamos pouco mais de 24 milhões, ou seja, mais que 32%. O comportamento entre o primeiro quadrimestre e o segundo de 2013, ele reflete, por coincidência, no comparativo entre os diferentes exercícios aqui, 2012 e 2013. Então a gente, né, Marivaldo? Como a gente trabalha de forma frenética, obsessiva, né, vibra com o resultado, né? Brinda com cafezinho, com água. Então eu gosto de estar dando destaque nisso aqui. Aí, ó, mesmo período de agosto de 2012, confronto com 2013, nós crescemos 32%, mais que 32%. Superamos em 24 milhões de reais. Na receita tributária, recapitulando, ratificando, essa sim, produto das nossas ações. Receita de contribuições, arrecadado de janeiro a agosto de 2012, 31.861.000. E o mesmo período em 2013 a gente elevou para 50.697.000. Superamos com a diferença de 18 milhões, que representa mais de 59%. A receita patrimonial, observe que de janeiro a agosto de 2012 foi registrado 4.521.000, e esse ano nós tivemos nós tivemos 3.070.000, uma diferença negativa. Mas é aquela questão, é a questão que nós abordamos na tabela 1. Não é tão necessário dinheiro em conta corrente, não. O dinheiro tem que estar... O produto do fluxo, o dinheiro que está em conta corrente é para pagar fornecedor, é para pagar prestador de serviço. Então, é uma coisa também que não tem tanta relevância. A receita patrimonial, a gente acabou de falar aqui agora, vamos falar aqui agora de
Receita de serviços. Receita de serviços. Período de 2012, janeiro a agosto de 2012, 5.169.000. Mesmo período em agosto de 2013, 3.070.809. Um decréscimo de R$1.450.000. Uma queda de 32%. Transferências correntes. Recapitulando e ratificando que independe de nossas ações, isso varia muito em função da política estabelecida pelo governo federal, né? Isso varia em função do comportamento do FPM, que é federal, varia em função dos repasses do ICMS, das verbas do Fundeb. Isso independe de ações diretas do nosso efetivo de pessoal. Então, teve um crescimento compatível com os quadrimestres anteriores, que foi apresentado na tabela 1. Teve um incremento de 4,81. Outras receitas correntes, conforme a gente já colocou, a dívida ativa, multa de trânsito, por exemplo. Nós tínhamos arrecadado de janeiro a agosto de 2012, 8.581.000. De janeiro a agosto de 2013, arrecadamos 14.351.000, um incremento de 67%. Recapitulando o que a gente colocou aqui na tabela 1, é uma outra ação exclusivamente da Cefaz. O componente mais importante dessa rubrica aí é a dívida ativa. Receitas de capital. Aquilo que a gente colocou, são os convênios firmados, pode ter natureza municipal, estadual e federal. No nosso caso, a gente firmou agora um convênio com o Ministério do Turismo, que é esse aí que vem beneficiar o mercado de arte. Então, foi arrecadado com convênio 8.182.000 de janeiro a agosto de 2012. No nosso exercício de janeiro a agosto de 2013 é 14 milhões. Recapitulando. Receita de capital 8.182.000 de janeiro a agosto de 2012, 5.381.000 de janeiro a agosto de 2013, deu um negativo de 2.801.000, o percentual negativo de 34,24%. Vamos para a tabela 3. Despesa fixada para o exercício de 2013 com pessoal e encargos sociais. Essa rubrica aí, pessoal e encargos sociais, envolve pessoal ativo, pessoal inativo, pensionista e os contratados temporários. Tínhamos fixado 280 milhões, já liquidamos 163 milhões, temos a realizar 117 milhões, e já realizamos, portanto, em ter percentual 56,16%. Juros e encargo da dívida. Para esclarecer que esses juros e encargos da dívida é dívida de parcelamento do INSS, parcelamento do PASEP, parcelamento dos encargos sociais da Previdência Municipal, do Instituto da Previdência Municipal, juros e encargo do parcelamento da Embasa, não é? Tem um juros e encargo também do empréstimo dos viadutos. Então, tínhamos fixado 1.652.000, liquidamos 958.000, temos a realizar 693.000 e temos o percentual realizado de 58%. Outras despesas correntes.
detalhando, está cansativo, porque eu estou gostando de detalhar cada rubrica. Embora não detalhe ali, mas é interessante quando a gente fala assim, inversões financeiras, dizer exatamente o que é. Eu acho que é oportuno. Né? Então, vamos para outras despesas correntes, né, que envolve limpeza pública, recuperação com escola, recuperação com avenidas, né, recuperação de unidade de saúde, iluminação pública. A despesa fixada para essa rubrica foi de 355.429.000. Liquidamos 188.245.000. Temos um saldo a realizar de 167.183. Vou recapitular aqui, viu? Para essa rubrica, para outras despesas correntes, havíamos fixado 355.429.000. Despesas liquidadas até agosto de 2013, 188.245.000. Saldo a realizar, 167.183.000. Percentual realizado, 52,96%. Rubrica investimentos. Investimento, observe que quando a gente trata de despesa corrente, a gente faz referência à recuperação. Investimento é basicamente a aquisição. Por exemplo, construção de escola, né? Construção de unidade de saúde, pavimentação de ruas, aquisição de máquinas, por exemplo. Nós fixamos 73.913.000, liquidamos 4.692.000 e o saldo a realizar 69.220.000, percentual realizado até agora 6,35%. Inversões financeiras. Isso aparece aqui muito de forma figurativa, porque eu não acredito que em algum momento, desses últimos 10 anos, o município tenha trabalhado com essa rubrica. É a questão, por exemplo, do município adquirir um imóvel. Comprou um imóvel, nele vai construir, nele vai instalar uma escola. Então não tem acontecido isso. Então, não liquidamos, não realizamos, estamos sem percentual para inversões financeiras. Amortização da dívida interna e externa. Na realidade, é o pagamento do principal desse empréstimo dos viadutos, que estamos rigorosamente em dia. É o pagamento das parcelas da Embasa, da dívida contraída com o INSS, PIS, PASEP, tudo é relacionado com exercícios anteriores. Reserva de contingência. É um gasto que fica aqui colocado para uma eventual despesa. Uma despesa não prevista, 3.919.000, continua aqui para realizar, porque a gente não utilizou nada disso até agora. Vamos para a tabela 4. O ritmo está bom, tá confuso. Obrigado. Tabela 4. Comparação e avaliação do cumprimento da meta do segundo quadrimestre, 2012-2013. É a mesma tabela anterior, criando um paralelo agora com o exercício anterior e o exercício em curso, como a gente fez com as receitas. Pessoal e encargos sociais, liquidados até agosto de 2012, 152.219.000. Liquidados até agosto de 2013, 163 milhões. Observe que a gente elevou aí o gasto em quase 11 milhões de reais. Então, tivemos um crescimento de 7,22 com relação a essa questão de pessoal. É um percentual plenamente factível diante da conjuntura, diante das circunstâncias.
Porque, observe, nesse ínter, agora em 2013, levou-se em consideração o aumento do servidor dado automaticamente em janeiro. Teve aumento diferenciado à educação dado de 8%. Teve também a antecipação do 13º. Nós antecipamos o 13º também da educação, concorda, não é isso? A gente jogou no planejamento e foi pago. Então, é uma certeza. Eu estava aqui pensando mais. O 13º foi todo antecipado para o pessoal da educação. Teve também a questão do enquadramento. Na realidade, tudo isso implicou nesse acréscimo aí de 7,22. Então, é uma coisa compreensível, plenamente factível. Juros e encargo da dívida. Pagamos de juros de janeiro a agosto de 2012, 844 mil. No mesmo período, em 2013, recolhemos 958 mil. Pagamos a mais 114.291. Aí o porquê desse acréscimo. Observe que quando o governo federal, a gente ouve muito, cupom divulga que taxa cai 0,5%, sobe 0,6%. À medida que o Banco Central derruba a taxa via cupom, o encargo cai. À medida que ele aumenta, o encargo cresce. Então, se nós formos observar, a taxa fixada pelo Banco Central para 2013 ela é superior ao mesmo período de 2012. Porque não houve operação nova nesse intervalo de tempo. Não é? Então, o governo federal aumentou as taxas de juros, aumenta os encargos e juros da dívida. E conforme a gente já colocou no slide anterior, a dívida é nada mais nada menos que os parcelamentos, né? Parcelamentos dos encargos sociais da Previdência Municipal, né? Do próprio INSS na relação com o governo federal, a CEP, né? O empréstimo externo. Vamos para a rubrica de outras despesas correntes. Liquidamos até agosto de 2012 204 milhões. E liquidamos até agosto de 2013 188 milhões 245 mil. Uma diferença de 16 milhões a menos. Ou seja, nós liquidamos a menor 16 milhões 675. Na realidade, o que é que acontece aqui? Isso reflete, esse quadro é importante. Observe que houve uma despesa de janeiro a agosto de 2012 de 204 milhões 921. No mesmo período, 188 milhões. Esses 16 milhões é uma recuperação, sabe? Isso reflete, vereador, a política séria de contenção do prefeito Zé Ronaldo, enxugamento, repactuação de contratos, sabe? É produto disso, sem dúvidas. A proposta, eu queria colocar aqui, vai estar chegando aqui à Câmara, isso já devo entregar hoje ao seu prefeito um decreto de contenção, de acompanhamento de gastos. E nesse primeiro momento vamos acompanhar de forma sistemática os gastos com água, com energia, com luz e telefone. Agora vamos falar de investimentos.
liquidados até agosto de 2012, 6.259.000, liquidados até agosto de 2013, 4.692.000. Uma diferença de 1.567.000. Fazer uma observação com relação ao porquê dessa diferença. Não quero em momento nenhum aqui, eu não consigo fazer, e não tem, não é paralelo entre um governo e outro não, mas esse 1.567.000 aqui, que são comportamentos distintos. O governo que ele estava terminando o mandato, estava encerrando o mandato, então naturalmente ele encerrou obras. E o que chega, ele inicia obras, então é natural que haja essa diferença. É altamente compreensível essa questão aqui. Amortização da dívida interna e externa. Liquidadas até agosto de 2012, 11.638.000. Liquidadas até agosto de 2013, 9.712.000. Observe que aqui apresenta uma diferença de quase 2 milhões de reais, 1.919.000. Isso foi renegociação, repactuamos as operações de parcelamento com o INSS, houve também, repactuamos parcelamento do PASEP, dos encargos sociais do Instituto da Previdência Municipal, né? E à medida que isso aconteceu, a nossa diferença ficou favorável. Então vamos para a tabela 5. Tabela 5 a gente trata da receita corrente líquida. 675 milhões é a nossa receita corrente líquida, com dados de agosto de 2013. Uma excelente receita. Não está tão distante do próprio orçamento do município. Vou detalhar, a receita corrente líquida, na realidade, é o somatório da receita tributárias, das receitas de contribuições, das receitas de serviços. Esse conjunto forma a receita corrente líquida, que conforme recapitulando, a receita tributária, são as principais rubricas. A receita tributária somada mais as receitas patrimoniais e as receitas de serviços. E outras também, mas essas são as mais importantes. Então, esse é o balizador para tudo que vem a partir aqui da tela seguinte, do slide seguinte. Despesa com pessoal ativo. O limite legal é de 364.616.000. Isso representa nada mais, nada menos que 54% da receita corrente líquida. Se nós jogarmos o 54 sobre os 675, a gente vai achar 364 milhões. Temos um limite prudencial. Esse é fatal. Desse aqui, se a gente puder, a gente nem se aproxima dele. Tem gente que acha que é o legal, mas a gente sabe que o perigoso é o prudencial. Porque se passar do prudencial, já está no fundo do poço. O limite prudencial é de 346.885.000, que representa também 51,30% da receita corrente líquida, que é os 675 milhões. Se nós jogarmos 51,3 sobre 675, vamos ter o 346. Agora vamos para o confronto. Despesa com pessoal, 331.370.000. Ou seja, temos comprometido da receita corrente líquida 49,08. Pertinho do 51,30. Mas a folga aí é muito boa. Com relação a essa questão, o município está seguro e o prefeito, a administração está tranquila com relação a essa questão. Pensionistas e inativos. Sempre o paralelo aí, em termo percentual, é com a receita corrente líquida. Não é?
O limite legal é 81 milhões, que é 12%. O limite legal para pensionista inativo é 12% da receita corrente líquida, que 12% dos 675 milhões é de 81 milhões. A despesa efetiva é de 51 milhões 941 mil, ou seja, nós, do limite legal, nós temos 7,69 sobre o 675 e tá, a distância é considerável, a distância de 30 milhões de reais aí, ó. Então a gente respira com tranquilidade, é uma outra questão que não preocupa o governo. Ia falar do atuarial aqui, do atuarial aqui, mas não vem ao caso não. Resultado primário. É o tópico dos mais importantes. Esse preocupa a gente está sempre de olho nele, que é a diferença do que efetivamente entra no erário e o que sai. É a diferença é a receita menos a despesa. Com todo respeito, dá um orgulho olhar para esse quadro aqui. Receitas primárias, né? Que como a gente já colocou aqui, são todas as receitas do governo. Imaginou receita, ela está nessa rubrica aqui. 466 milhões 990 mil 701 reais e 85 centavos são as receitas primárias. As despesas, que considera todas as despesas do governo, tem 365 milhões 784 mil 361 reais e 51 centavos. O resultado primário, que é nada mais nada menos que a despesa menos a receita menos a despesa, 101 milhões 206 mil 338 reais e 34 centavos. Resultado muito bom. Isso é a garantia, não é, que tudo que está contratado, todo o serviço prestado, hoje se todos os credores, para sintetizar, não é? Isso é a garantia de que todos os credores, que todo prestador de serviço, todo fornecedor de produto está com seu dinheiro aí, ó, que é esse resultado, na expectativa para o desembolso por parte do município. O resultado nominal representa, aí é que está. O ritmo está bom, está confuso, prolixo, nada. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do quadrimestre atual e o saldo da dívida fiscal líquida ao final do quadrimestre anterior. É um paralelo dentro do próprio exercício. Resultado nominal. Dívida fiscal líquida no quadrimestre atual. 8.870.394,05. Para conceituar, é o resultado da diferença apurada entre a dívida pública e o ativo financeiro. O ativo financeiro, basicamente, é a disponibilidade em caixa. A dívida fiscal líquida no quadrimestre anterior, também em 2013, conforme a gente colocou aqui, é um paralelo dentro do próprio exercício, é um paralelo entre os dois quadrimestres. O anterior foi de 15.883.170,33, com resultado nominal negativo de 7.012.776,28 centavos.
fim da apresentação da audiência pública nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu queria uma paciência dos senhores, presidente, excelentíssimo vereador Pablo, o membro Valdeci, o vereador Isaías de Diogo, o Rezazito, o presidente Carlito. Uma paciência. O vereador, prazer. Prazer em revê-lo. Aqui, o propósito do encontro é justamente passar aos senhores e passar à comunidade, disponibilizar ao município de uma forma geral as informações financeiras do município. Mas eu queria, a gente em particular, a Secretaria da Fazenda, queria passar algumas informações complementares. Depois eu... As informações complementares são as ações que a gente pretende colocá-las em prática a curto prazo. O município de Feira de Santana, não sei se isso... Olha, nem em Salvador, posso até estar enganado, nem em Salvador. Nós vamos disponibilizar para nosso contribuinte, para o nosso patrão, como a gente gosta de dizer lá, quem paga o nosso salário, a emissão da nota fiscal pelo celular. Isso, se Deus quiser, até dezembro, isso vai estar acontecendo. Vamos colocar um stand no Iguatemi. Desculpe, né? Boulevard. É porque, por incrível que pareça, eu tive no Iguatemi uma vez, talvez duas, e no Boulevard uma. As pessoas acham que eu sou de fora, mas é porque realmente eu... Acho que é aquela questão que eu abordei aqui no início da exposição. Vamos colocar um stand ali, vereador Beldes, colocando à disposição do cidadão, da cidadã, de todos os serviços que hoje estão na internet. O contribuinte vai chegar lá, vai poder emitir a certidão negativa de IPTU, a certidão negativa de débito, vai poder emitir seu DAN, vai poder emitir seu certificado de inscrição, não é? A custo zero. No início vamos ter um colega lá acompanhando o procedimento, ele não vai fazer, ele vai estar orientando, o contribuinte vai fazer para ele aprender, que a pretensão é depois deixar o stand lá. Se Deus quiser, se tudo der certo, a gente quer colocar mais stands em outros locais estratégicos. Vamos colocar, já está, inclusive o convênio já está firmado com o primeiro banco, e agora a gente está se estendendo para os demais bancos, o débito em conta corrente do parcelamento. Hoje a gente, presidente, o contribuinte chega hoje na prefeitura e ele deve R$10.000 e precisa de uma certidão negativa, ele faz o parcelamento, paga a primeira prestação, consegue a certidão e as demais parcelas, o município não vai ver a cor, não vai receber nenhuma. Eu acredito que em cada 20 casos, 19 vai ocorrer desse jeito, estou certo, Noel? O contribuinte ele faz o parcelamento para ter acesso à certidão e aí desaparece, por mais insistente que nós sejamos no sentido de cobrar. Mas como ele fez com aquela intenção mesmo de só conseguir essa... Hoje não. Quer dizer, pelo menos a gente está projetando isso aqui até outubro. Até outubro a gente já vai estar com isso em prática. O contribuinte, para fazer o parcelamento dele, ele vai ter que ter conta corrente num banco. Isso já é feito no Estado. E quando nós implantamos isso no Estado em 97... a dívida ativa que se cobrava 1% da dívida ativa, a partir daí passou a se cobrar 20% e 22%. Não é? Porque o contribuinte também tem que ser acompanhado. Não é?
dificilmente ele vai deixar de movimentar com o banco para evitar que o débito da parcela entre. ITIV digital. O ITIV digital, como é que funciona hoje? É a transferência de propriedade, né? O presidente Justiniano França vende um dos imóveis dele, o excelentíssimo vereador Pablo. Os dois têm que ir ao cartório. Chega lá, o cartório ainda usa a máquina de escrever, preenche uma guia. Essa guia eles têm que trazer à prefeitura, tem aquela parte burocrática de olhar se aquela guia está preenchida certinha, vai olhar se tem débito, se não tem, se tiver débito de IPTU, vai ter que regularizar, porque a transferência de propriedade ela não faz com existência de ônus, ele vai ter que pagar. E aí chega a hora da avaliação, aí é um embate feio, porque é subjetivo, o valor de imóvel é realmente subjetivo. Aí o contribuinte acha que vale tanto, o avaliador da prefeitura acha que vale tanto, fica aquele negócio. E uma série de agenciadores, de representantes de cartório, de imobiliária, num processo de vai e vem. O ITIV digital, no caso, o adquirente, o excelentíssimo vereador Pablo, vai chegar lá no cartório, o cartório sentado com ele preenche na internet essa guia. Essa guia é transmitida via internet para a prefeitura. A prefeitura confere os dados, faz a avaliação, devolve a guia pela internet para o cartório. Aí o cartório já emite o documento de arrecadação e o contribuinte paga lá. Então, se acontecer, evidentemente que em determinados momentos, conforme a gente já colocou, é muito subjetiva essa questão de valor de imóvel. Em um determinado momento o contribuinte não vai concordar com o valor, aí não tem jeito, aí ele vai ter que vir à prefeitura, mas vai ser só para isso, discutir a questão do valor. E como tem acontecido desde janeiro, não, uma lei, eu não abro mão disso, o contribuinte não pode sair insatisfeito da prefeitura. E eu tenho deixado isso claro para a equipe. Sair satisfeito não é a gente transigir, não é a gente violentar a legislação, é a gente tratar o contribuinte bem. Eu defendo a vida inteira, a gente está se especializando lá no não. O não bem dado é melhor que um sim mal dado. Então a gente trabalha isso de forma obcecada, a gente de repente, estou um pouco até emocionado quando eu trato disso, de repente estão botando notas aí, notas em blog, que a Secretaria da Fazenda está tratando mal o contribuinte. Não é verdade. Eu não queria tocar nesse assunto aqui não, mas eu trabalhei ali de 2001 a 2008, saí com os contadores me dizendo, expedito, nenhum órgão público, a senhora que anda muito lá, nenhum órgão público trata tão bem quanto a Secretaria da Fazenda do município. E a gente chegou em janeiro, eu reimplantei a política. Não reimplantei não, foi uma marca que ficou. E hoje a gente vem aperfeiçoando. Eu chamo o guarda, viu presidente? Eu chamo o guarda e digo o seguinte, se você notar que um contribuinte está saindo chateado, segure o contribuinte e leve para mim. E de repente fica saindo notas em bloco que a secretaria está maltratando o contribuinte. Não é uma verdadeira, sinceramente, eu fui informado dessa notícia nesse blog, eu digo com sinceridade, eu não olhei, porque eu tenho consciência de que ela é improcedente, mas maltrata, viu, vereador Pablo? O senhor tinha saído daqui, eu chamo o guarda, e não é de hoje, essa política a gente adotou em 2001, e peço guarda, a gente seleciona os guardas que trabalham no CEAF. O guarda que fica ali na porta, se você sentir que o contribuinte está saindo insatisfeito, segure ele e leve para mim, que a gente vai. Eu não quero que saia um contribuinte. O contribuinte entra ali para pagar imposto, o contribuinte sustenta a máquina, é ele que paga o nosso salário, ele merece tratamento VIP, eu não admito. Lá, se um colega discutir, meu presidente, se um colega discutir com o contribuinte, ele está fora do quadro de forma sumária. Você me perdoou, eu estava abordando isso aqui. Tem 4 pontos lá que a gente afasta o colega de forma sumária. Indisciplina, desonestidade, atitude preconceituosa e discussão com o contribuinte, a gente afasta de forma sumária. E a gente está fazendo sempre encontros com os colegas
para que a gente nunca saia dessa linha. E de repente sai esse tipo de nota, magoa, machuca. Machuca porque a gente tem consciência que está lidando com pessoas com todo o respeito. Eu vou evitar usar o termo que eu ia usar aqui. Eu acho que não convém. Então a gente está criando um ITIV digital. Se Deus quiser, vamos criar a custo zero. Eu já consultei algumas cidades, consultamos algumas cidades, eles contratam esse serviço, paga a empresa para implantar programa, paga para ficar dando manutenção. Se Deus quiser, a gente vai implantar e sair com o nosso pessoal daí da Central de Lógica. Certo? Baixo. Mala direta, anistia. Previsão de 100 mil malas diretas a gente tem para fazer até dezembro. Nós falamos aos senhores aqui, a lei do protesto foi votada aqui, e a gente observe o respeito, o cuidado que a gente tem com o contribuinte. Chegaram a falar que nós usaríamos de expediente de pressão, né, de confisco, de inibição. Não é nada disso, não. A gente vai trabalhar, nenhum contribuinte vai a cartório sem antes ele ser comunicado, nem que seja verbalmente. A gente vai ter que ter a certeza que o contribuinte não quer resolver. E se o contribuinte entrar no CEAF, ele resolve, e recaptura, e volta a dizer, a gente não usa o expediente de transigir para resolver nada, não. Todo contribuinte, se você souber explicar, ele entende. O que não pode é aquele tratamento indiferente, a gente é o dono da verdade, se o senhor não puder fazer, não tem jeito, que nada se resolve. Se o contribuinte entrar, Diego, no CEAF, ele entra para resolver. Se não resolver, o fracasso é nosso, quem pecou fomos nós. Certo, Marivaldo? Então a gente vai mandar a mala direta pedindo que ele compareça, a gente vai mandar a mala direta, a gente está com anistia aí que a gente criou um mecanismo que vai dar condição da gente levar essa anistia até dezembro. A gente hoje, nós mandamos a cartinha para o contribuinte hoje, informando o débito dele com e sem anistia. Não é? Por exemplo, se Vossa Senhoria pagar na anistia, Vossa Senhoria pagará R$600. Se Vossa Senhoria pagar fora da anistia, pagaria R$1.200, R$1.300. Isso seduz, e a gente tem tido um resultado altamente positivo, é reflexo dos números apresentados aqui na Receita Tributária. Né? Então, controle de gastos, né? O controle de gastos é como a gente não pode ficar a mercê nem de Embasa, nem Coelba, nem de operadoras de telefonia cobrar o que quiser. A gente não pode esperar que o gestor, o secretário, o diretor, ou outros colegas que já têm suas funções específicas, está acompanhando isso. Nós estamos montando um comitê dentro da Secretaria da Fazenda para acompanhar os 500 imóveis que tem na feira. Eu posso estar enganado, mas eu estou fazendo a previsão, estou presumindo. Mas eu não acredito que nós tenhamos menos de 500 imóveis vinculados ao município, quando você envolve educação, saúde, assistência social, Secretaria da Ação Social. É imóvel que não acaba mais. Nós temos uma empresa como a Coelba, que é uma empresa privada. A gente tem que estar acompanhando, a gente vai ter pessoas específicas para essa função, medindo lá o idômetro todo mês. Todo mês. Se for o caso, está chegando aqui um decreto de contenção, que ele não é amplo, conforme nós mencionamos aqui no início da palestra. A gente vai trabalhar mais especificamente nesse primeiro momento o consumo de água, luz e telefone. Vamos mesmo trabalhar porque a gente já identificou situações inexplicáveis. Situações inexplicáveis. E a gente não pode ficar indiferente a isso. Né? Então, é a questão do controle de gastos. ISS de cartório. Cartório não paga ISS no Brasil em lugar nenhum. Não sei se é muita presunção estar falando isso aqui, mas é porque a gente está sempre atento a essas coisas. Cartório não paga, não é rebeldia. No primeiro momento, o cartório sentia que o serviço prestado por ele não era fato gerador de ISS. Num segundo momento, entendeu que tinha direito à isonomia tributária. Aí tudo isso caiu por terra porque o STF deixou claro,
O STF já definiu, já uma decisão por unanimidade do STF, que o cartório é devedor do ISS. Fizemos uma reunião com o pessoal de cartórios, já está definido, a partir do mês de outubro, os cartórios vão recolher ISS, sem pressão, porque aqui para nós é uma briga desigual. Secretaria da Fazenda e cartório. A gente vai trabalhar com a cobrança extrajudicial em alta escala. É a gente e o cartório. E ao mesmo tempo a gente protestar o cartório, ia ser muito difícil administrar situações dessa natureza. Então, fizemos uma segunda reunião e batemos o martelo. Cartório pague ISS em Feira de Santana a partir de outubro. O movimento de setembro será pago agora em outubro. Uma vitória espetacular. Vibrei com isso, viu? O IVA, observe que quando a gente se refere aqui a transferências correntes, o carro-chefe da transferência corrente é o ICMS. A gente tem que estar atento ao ICMS que chega aqui. O que acontece? Não é a gente aqui, todo e qualquer município no Brasil tem que estar atento às cotas que são repassadas semanalmente pelas secretarias estaduais de Fazenda. A gente tem que dizer o que a gente faz, vereador. O Estado publica uma portaria no dia 15 de julho, dá 30 dias para a gente entrar. Ele divulga a portaria e diz quanto é que a gente tem direito de ICMS. Olha, vocês, Feira de Santana, têm direito a tanto. Vocês têm 30 dias para recorrer se não concordar com esse valor. A Secretaria da Fazenda disponibiliza as informações para a gente checar 15 dias depois. Então, na realidade, não dá 30 dias, dá 15. Aí a gente tem que transformar 15. A gente não tinha uma estrutura de IVA montada aqui na prefeitura. E eu vou dizer aos senhores, eu pessoalmente abracei o IVA. Durante 15 dias, de domingo a domingo. Tá os guardas lá que... tinha guarda que achava que eu não era muito certo. Eu saía às 6 horas da manhã, saí 6 horas da manhã num sábado. Quando deu 10 horas da manhã eu estava voltando. Não é que a gente não tenha quem faça, não é? Mas realmente não tem como treinar, é saber lidar com o ICMS, né? Tem as artimanhas do ICMS, que com a experiência que a gente tem da Fazenda do Estado, a gente conhece. Então, daí a gente passar essas informações para os colegas, o tempo passava e a gente não terminava. Eu vou dizer uma coisa aqui aos senhores, me futuca se não for para dizer, viu? Viu, vereador Paulo? Um negócio interessante. O que acontece, presidente? Uma empresa, por exemplo, não é essa, eu vou dar um exemplo, mas não é ela, a Embasa. A Embasa, ela tem uma inscrição única para a Bahia toda. Então a Embasa, um outro município que municipalizou a água é municipalizada, mas talvez, eu não sei se 1% dos municípios da Bahia. Então, a repartição desse ICMS tem que ser para todas as cidades do estado da Bahia, porque todas as cidades têm os consumidores da Embasa. Então não pode, num determinado momento, o governo chegar a centralizar isso e botar em Salvador. Nós pegamos empresa de bilhão centralizada em Salvador sem repassar para os municípios. Está sendo feito um trabalho, vou encadernar, estou catalogando, isso vai ser entregue ao prefeito para ver qual é a atitude que ele vai adotar, porque é um negócio extremamente sério. Recapitulando, para você entender melhor, por exemplo, porque isso é complexo. O ICMS de uma empresa como a Embasa é partido para a Bahia inteira. Só fica de fora os municípios que municipalizaram o consumo da água. Não sei se é 1%. O ICMS da água, da luz, da energia também é a mesma coisa. Tem que ser rateado para 100% dos municípios. Não pode pegar ele todo e botar em Salvador. Não é? Então, é um trabalho de garimpo. Nós pegamos, não tem segredo não, 183 empresas erradas e consertar umas 183. Enquanto o Estado, nós ingressamos com 20 recursos no Estado
contra nosso IVA. E se Deus quiser, a Câmara vai ter acesso a essas informações, nós vamos ter pelo menos 19 julgados totalmente procedentes e talvez um empate procedente. Aí, quando a gente diz aqui que a gente não interfere na receita corrente, a gente não interferiu até agora. Se eu estiver aqui para um ano e for apresentar essa prestação de conta, aí eu vou dizer que a gente já interferiu, viu? Porque o resultado do IVA ele vem para 2014 e 2015. E foi Então é um trabalho interessante, gostoso e que eu faço com prazer e não abriria a mão de fazer. Como não abri, e a gente concluiu, até novembro o Estado deve divulgar, voltando aqui a uma questão importante, quando a gente fala da questão do repasse, da divisão do ICMS, e eu dei exemplo da Embasa aqui, pelo amor de Deus, não estou falando de governo. Isso é questão operacional. Isso é a forma como os órgãos fazem. Isso é operacional. Não é o governo que diz assim, ó, vamos fazer, bota isso aqui só para essa cidade. Ah, é para partir para todo mundo, mas não, vamos botar... Isso é a pessoa que está fazendo, dando a informação, que de repente não conhece, não tem experiência e centraliza o faturamento. Então não tem ninguém errado, não tem ninguém fazendo nada de forma deliberada, mas é por isso que a gente tem que olhar. Falamos do IVA, os devedores de ISS bloqueio, e os senhores podem ter certeza do seguinte, quando a gente age contra um devedor, é porque ele é grande ou ele é contumaz. Né? O contribuinte que a gente está sempre negociando com ele está sempre não cumprindo, e aí de repente a gente bloqueia a emissão da nota fiscal dele, quando ele vai lá para o computador tirar que não consegue, é uma forma que a gente tem dele comparecer à repartição. E aí o sistema bloqueia mesmo, é uma coisa automática, e aí é a hora que a gente entra com o nosso fair play. Pô, meu filho, isso aconteceu porque tu está com uma pendência aqui, mas chegou a hora da gente resolver. Isso é desse jeito. Em cada 10 a gente resolve com os casos, Varivaldo. 9. Uma pessoa vai e a gente fica com o telefone dele, chama ele de novo, ele vai e volta, mas... Eu achei que você ia ter os 10 porque eu não conheço nenhum caso que não tenha sido resolvido, mas você está lá mais perto disso do que eu. Então, já está terminando. Dívida ativa. Nós temos um estoque hoje que supera 200 milhões. Né? Foi por isso que nós fizemos aquela lei do protesto, porque a gente não tem como a gente continuar em 2013 como na década de 70. A gente manda o carnê do IPTU que o contribuinte não paga e fica por isso mesmo. Não é verdade? A gente manda hoje 20 mil processos para o fórum, para a vara da Fazenda Pública, onde o propósito de cada processo desse é uma execução fiscal, e não existe na história de Feira de Santana um bem levado à asta pública. Nunca houve uma execução fiscal em função de um débito na relação sujeito passivo e o sujeito ativo, devedor e a prefeitura. Isso é interessante, é bom vocês assimilarem isso. Estou me referindo a você, Marivaldo, Joedson. A gente manda para o cartório 20 mil processos para execução. No cartório não tem menos de 300 mil processos para execução, mas não acontece uma execução. Pelo amor de Deus, não estou falando mal aqui do judiciário, mas é porque é impraticável, é inviável, é desumano. Não tem como você receber 20 mil processos no cartório e dar andamento. Inclusive hoje a gente tem colocado até pessoas nossas na vara da Fazenda Pública para dar agilidade, dar celeridade aos processos. Então, o contribuinte sabe disso. E quando a gente bloqueia uma nota dessa aqui, ele diz, rapaz, você está usando o meio errado de cobrar. Me execute. O próprio contribuinte diz isso. Hoje não, a gente, quando o contribuinte disser isso, me execute, a gente esgotar todos os meios, todos os recursos de cobrança, a gente manda para o Serasa. E a gente vai mandar só o aviso. Na hora que for
esgota os prazos dos 10 dias do Serasa, o Serasa vai lá e bota mesmo, mas mesmo assim a gente vai administrar para não botar não, vamos dar mais 10 e vamos dar mais 10. Quando a gente sentir que o contribuinte realmente não quer solucionar, a gente vai protestar, não vai ter outro caminho. Mas isso tudo é feito com serenidade, com tranquilidade, né? Longe da gente usar da pressão, da coação. Meio coercitivo jamais a gente utilizou e vai utilizar ali na Secretaria da Fazenda para cobrar um centavo sequer. O contribuinte, quando a gente não consegue resolver, ele sai até solidário, não sai? E depois volta. Ele fica naquela, eu vou embora porque ele vai me chamar e você deixa ele ir. Ele vai e no outro dia ele volta. Não tem aquele contribuinte resoluto. Rapaz, a proposta que eu fiz à Secretaria da Fazenda, quando eu for levantando aqui para ir embora, ele vai me chamar. Aí a gente pega, deixa ele ir, mas no outro dia ele volta. Então, a dívida ativa, a gente falou agora com relação a dívida. Criamos uma unidade de atualização cadastral. Essa unidade foi criada em junho, Marivaldo. Já cadastramos aproximadamente 50 mil contribuintes. Atualizamos o cadastro de 50 mil contribuintes. Criamos uma coordenação no CEAF. Observe, o coordenador do CEAF é um coordenador que ele está sempre passeando nos departamentos. Eu quero que o coordenador do CEAF ele fique olhando o comportamento dos contribuintes. De repente, presidente, tem um contribuinte sentado ali e já foi até chamado, mas às vezes é inibido por natureza, fica sem saber o que fazer. O nosso coordenador está treinado para identificar esse sentimento. Você observou que a pessoa está há muito tempo ali, se aproxime dele. Ele de repente já foi até chamado, mas está ali, nem conhece o procedimento, mas chegou ali e sentou. Inibido, não teve a iniciativa de dizer efetivamente o que quer. Então a gente criou um coordenador para isso, ele vai ficar passeando em todos os setores do CEAF, até para identificar comportamento de contribuinte insatisfeito. Rapaz, a gente tem essa vocação. Né? O contribuinte sustenta a máquina, o contribuinte é a razão de tudo na estrutura pública. Quem segura, quem mantém. Não é? E eu gosto muito de abordar essa questão. Para mim, isso é. Na relação com o contribuinte, na realidade, eu já abordei essa questão. E nossos sinceros agradecimentos. E desculpem se fui prolixo, se me estendi além do natural. E franquio a palavra a qualquer um dos senhores. E obrigado por terem vindo. Você dá a palavra aos vereadores e demais presentes que desejam questionar ou tecer comentário sobre o que foi apresentado. Com a palavra, senhor presidente. Eu quero, inicialmente, boa tarde a todos, eu quero parabenizar o secretário Expedito Eloy, a toda a equipe da secretaria, né, dizer que é indiscutível a capacidade de arrecadação que o município tem. Isso nós temos acompanhado, em especial a Secretaria da Fazenda, né, que cuida dessa parte. Eu estava falando com o colega, o vereador Justiniano aqui, Justiniano falando que muitas vezes o contribuinte vai lá pedir isenção, fala com o secretário, paga a conta e sai de lá ainda dando risada, satisfeito, né, porque pagou. Mas eu quero dizer que a capacidade de arrecadação, secretário, é indiscutível. Né, o que talvez nós... Não é o momento, não depende apenas de sua secretaria, é a forma com que os recursos que são arrecadados pelo contribuinte são aplicados, né, às áreas, mas isso não é aqui. Dizer também o seguinte, Vossa Excelência começou falando aqui referente à lei de acesso à informação. Né? Eu tive a oportunidade de, em algumas vezes, fazer a fala aqui na casa com relação a isso. Lamentavelmente, o município hoje, ele não cumpre... a lei no que diz respeito a dar mais transparência, né, do que é feito no município. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de solicitar informações ao município aqui, né, protocolar no gabinete do prefeito, protocolar em outra secretaria, e a prefeitura descumprir isso. Né, por conta disso, nós ingressamos com uma ação
no Ministério Público que está tramitando, porque eu acho que nós, claro, o conhecimento técnico é muito importante, mas a população, de modo geral, quando acessa hoje o portal da transparência do município de Feira de Santana, não sabe compreender o que é aquilo ali. Né? Um outro ponto que eu levo em consideração é as informações que são colocadas lá. Eu acho que tem um leque de informações também importante que não consta lá, não só o que tem dado muita ênfase que eu tenho visto lá hoje, é a questão de diário e dos contratos. Eu acho que nós podemos ampliar, né, isso mais, está colocando de forma mais clara, né, isso aí. Um outro ponto interessante, nós tivemos a oportunidade aqui, de modo que foi, né, pouco, falando com o pessoal aqui da Secretaria, ele coloca a disponibilidade de deixar esse material, deixa uma sugestão de que o próximo encontro como esse, a Secretaria avaliar a possibilidade de mandar esse material com um pouco mais de antecedência, para que os vereadores possam avaliar, analisar, e quando chegar nesse debate com a Secretaria, nós temos mais conhecimento daquilo que vai ser discutido aqui. E uma outra situação que eu tenho acompanhado muito, claro que a iniciativa é importante, vocês hoje vêm aqui à Câmara Municipal cumprir uma legislação que fala que deve fazer esse rito, mas nós precisamos avaliar também de que forma vem acontecendo isso, né? Nós, as pessoas, de modo geral, a população, não tem participado da discussão, né? Não vem à Câmara, não vai até o Executivo, porque o povo não se sente parte do poder mesmo. Isso historicamente, não é aqui em Feira, no Brasil inteiro é assim. É que a Secretaria possa avaliar uma dinâmica de tentar aproximar mais a população feirense no que diz respeito a esse debate do município. Eu não sei se o próximo encontro, presidente, fazer em um outro espaço, numa faculdade, numa escola, onde as pessoas possam, né? E se a lei fala que deve ser na Câmara, eu acho que o processo de transparência também permite que a Secretaria vá. Semana passada eu ouvi uma pessoa daqui do município falando assim, mas nós não temos a obrigação, nós temos a obrigação de informar. Né? E a população, ela tem interesse sim. O problema é o método que muitas vezes, por conta da lei, né, outra vez por conta também do processo histórico que as coisas vêm acontecendo, então o povo não participa mesmo. Eu acho que a Secretaria, né, tem condições de fazer isso. Agora, o que eu chamo, com relação à saúde do município, né, o senhor até brincou aí, falou que o município hoje tem... brincou que eu falo, que o senhor até deu um sorriso, reafirmando a confiança na saúde financeira do município hoje. Pelo menos eu entendi em sua fala que o município hoje vivencia uma situação equilibrada, as contas organizadas, que tem saldo para honrar isso. Com relação a entrar o ano no Serasa, nós vamos fazer um debate aqui segunda-feira, porque no início dessa legislatura eu questionei, porque assim, findou o governo passado e gerou um grande debate de especulação na cidade, que a prefeitura estava completamente quebrada, que não tinha dinheiro para honrar compromissos, que os contratos tinham todos que ser revistos. Né? Nós entendemos naquela oportunidade de que algumas coisas realmente precisavam ser ajustadas, mas faltou também do município colocar a cara na tela e dizer assim, olha, nós encontramos, nós deixamos, esse negócio de comparar até não é nem, né? Não precisa nem dizer como foi que deixou, mas falar assim, nós encontramos dessa condição, tal, porque ora dizia que não tinha dinheiro, ora o grupo que saía falava que deixou em uma única conta 20 milhões, etc. A verdade é que nós, isso eu falo como cidadão feirense também, nós não tomamos conhecimento de como a atual, posso falar atual gestão, né, a atual gestão tomou pé da situação financeira, caro Correia Zezito. Isso aí fica por conta de Vossa Excelência, Isaías, que deve ter motivos à vontade para falar isso. E dizer assim, no mais é isso, eu quero parabenizar a equipe da Secretaria. A Secretaria, nós aqui discutimos, criticamos, debatemos várias secretarias no dia a dia. A Fazenda não tem aparecido muito aqui, e eu entendo de que não tem aparecido nos debates de deficiência e tal, mas eu quero parabenizar a equipe e dizer que, e quando eu falo da capacidade de arrecadar, e tem que ter mesmo, né, porque é através do imposto, é através do contribuinte, é do povo que paga imposto, nós vamos conseguir fazer com que a cidade evolua, cresça. Agora eu quero pedir uma atenção especial. Nós tivemos a semana passada já também lá no Ministério Público, dando sequência a essa representação lá por conta da falta de informação, mas eu acho que a Prefeitura, a Secretaria, ela pode, né, e deve ampliar o acesso, ampliar as informações que hoje constam no portal da transparência do município. Muito obrigado. O colega Beldi saiu aqui, mas deixou aqui uma pergunta para fazer, que é com relação a...
solicitar as origens dos recursos que estão sendo realizadas as obras pela Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Acho que o que ele quis falar aqui foi com relação àquele debate que a gente fez hoje de manhã, falando que quando é dinheiro do Estado, o município não fala, quando é vice-versa. Eu não sei se é oportuna a pergunta, mas como ele pediu para fazer, eu transmito à mesa. Muito obrigado. É oportuna. A pergunta é oportuna. A pergunta é oportuna. Observe, basicamente, a origem dos recursos, da grande maioria, é da fonte zero. É receita do município. Né? Alguns convênios, como esse convênio firmado recentemente com a Secretaria de Turismo, um recurso de natureza federal. Né? Uma boa parte das obras que estão em desenvolvimento são obras vinculadas à Secretaria de Educação, onde a gente tem que efetivamente gastar 25% do que arrecada em tributos na educação. Esses recursos é produto das transferências constitucionais, né, das receitas objeto de convênio, algumas verbas carimbadas, de um modo geral, e o grosso mesmo é recurso arrecadado, é a famosa fonte zero. Boa tarde. Boa tarde, vereador Robeci, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Zé Diogo, de igual modo que faz parte desta comissão. Secretário da Fazenda. Interrompeu. Sim, com muito prazer, pode interromper. Eu confesso que merece realmente melhoramento. Eu já tinha observado, Diego, a gente tem que estar atento a isso. E o senhor pode ter certeza que vamos trabalhar o portal, vamos deixar ele, eu não digo nem mais transparente, mas autoexplicativo. Eu fiz as devidas anotações, o pleito do senhor é pertinente e o senhor vai notar as modificações e vamos fazer isso, Diego, a curto prazo. E na Secretaria da Fazenda, se eventualmente, isso eu queria que vamos acompanhar isso de perto, a gente coloca aqui, a gente defende a lei do acesso, se a gente chega aqui e defende a lei do acesso à informação, contribuinte chega lá com requerimento e a gente não atende, é um paradoxo flagrante e a gente não deve conviver com isso. Vamos estar atentos a qualquer solicitação. Chegou lá, está claro já, se não diz respeito à moral, à individualidade da pessoa, acabou o sigilo fiscal. Acabou. Hoje, se a gente tem um CPF da pessoa, entra no site da Presidente da República e sabe o salário de um servidor qualquer, acabou, não tem mais sigilo para nada. Acabou o sigilo fiscal. Agora, se atinge honra, se atinge moral, aí é outra coisa. Mas o que a gente tem na Secretaria da Fazenda, do ponto de vista de finanças, está à disposição. Né? O que a gente não coloca no portal em função da 101, evidentemente que a gente tem que estar atento aos preceitos, aos princípios de legalidade para que isso aconteça. O contribuinte se identifica, o munícipe, o cidadão se identifica com o CPF, assina. Eu até tinha conversado com o Marivaldo, até para pedir a xerox da identidade. Isso é a questão da relação. O contribuinte assinou e pediu xerox de identidade, a gente vai precisar da xerox da sua identidade para ficar aqui anexo. Na realidade, a gente precisa só para conferir a assinatura. Então, vamos estar atento a isso, Diego. Para no próximo quadrimestre a gente chegar aqui e deixar claro que a gente prometeu e cumpriu. Saudar o secretário da Fazenda, no nome do qual a todos os servidores da Secretaria que estão aqui presentes, vereadores Corrêa Zezito, Carlito do
Pablo Roberto. Primeiro, mais uma vez, parabenizar a secretária pela belíssima explanação e dizer que, vereador Pablo, às vezes eu fico até envergonhado quando eu chego na Secretaria da Fazenda pelo tratamento de educação que a gente recebe na Secretaria. E não é uma coisa só com o vereador Justiniano ou com o cidadão, mas é um tratamento... Aí eu fico assim, poxa, parece... né? Realmente, a Secretaria da Fazenda tem essa qualidade, né? De tratar bem, e exatamente eu me sinto muito feliz quando eu chego lá. E às vezes eu fico assim, né, o tratamento que é dado, que a gente não encontra em órgãos públicos de um modo geral, e a gente encontra aí na Secretaria da Fazenda. Eu queria deixar aqui esse registro. Eu acho importante, no aspecto que foi colocado aqui pelo vereador Pablo, até mesmo para passar para a liderança do governo, que tem existido sempre esses questionamentos, secretário, daquilo que é obras que são realizadas. Eu mesmo já ouvi em todas as obras que o prefeito Zé Ronaldo anunciou, que de recursos que são oriundos do governo federal, ele falar sobre isso. Mas eu acho interessante que o líder do governo, Carlos do Peixe, traga isso para casa, para inclusive passar aos vereadores, para ter exatamente ciência daquilo que é do governo federal. Uma coisa que se fala muito, vereador Pablo, do Pacto Federativo, é quando diz assim, porque o Fundeb vem do governo federal, mas... a gente precisa entender que esse recurso do Fundeb é um fundo que é feito com recursos municipais, tem uma parte de recursos estaduais e recursos também da União, né? Então, se forma esse fundo, que eu entendo que nós deveríamos mudar isso numa grande reforma tributária, porque a origem é no município e a gente fica exatamente dependendo, tá, da questão desses repasses. E nas outras questões, muito mais, quando se fala assim de obras que são realizadas com indicações de deputados, né, a gente observa que também esses recursos que estão lá, que vêm, que são disponibilizados, são recursos que já poderiam ter ficado aqui no município para que pudesse desenvolver. Eu fico triste em relação à nossa cidade, porque a nossa cidade é uma cidade que é imensa, tem uma micro-região muito extensa, e a macro também, mas é uma cidade pobre, né? Uma cidade pobre, onde nosso orçamento, até o momento, não chegou a 1 bilhão. E as maiorias das cidades nesse país, que tem uma população média de 600 mil habitantes, os recursos orçamentários anuais ficam sempre na faixa de 2 bilhões, 1 bilhão e 800. E a gente fica assim, né? Triste, porque a gente podia avançar muito mais nas nossas ações, mas infelizmente faz parte da questão da lei tributária no país, que impede que alguns municípios como o nosso, que faz parte dessa região do semiárido, por não estar próximo às refinarias, não estar próximo aos centros industriais, então a gente tem essa dificuldade. Eu entendo que nós poderíamos avançar muito mais e ter uma cidade muito mais aprazível se a gente tivesse esses recursos. Quero aqui dizer que a gente percebe o empenho do governo, através da Secretaria da Fazenda, para melhorar a arrecadação daquilo que é possível, tá? E eu fico muito feliz em ouvir hoje do secretário que nenhum contribuinte ele foi levado às barras da Justiça do Serasa, porque quando nós aprovamos aquela lei, se dizia que o município queria colocar as pessoas inadimplentes, mesmo entendendo que aquelas pessoas estão devendo, que elas precisam arcar com os seus compromissos com o município. E não foi feito, e aqui o senhor coloca que ainda vai mandar as correspondências informando esse débito. É um cuidado que o senhor sempre tem, exatamente isso. Mas todos nós que estamos nessa cidade, a gente precisa entender que precisa contribuir para que a cidade que nós moramos, que os nossos filhos estão aqui, que os nossos netos vão morar, a gente precisa melhorar cada vez mais para dar uma condição de vida melhor. Eu entendo claramente de que o papel da Secretaria da Fazenda nesse contexto, para que a gente tenha uma cidade muito melhor, é muito importante na eficiência, né, no combate à sonegação, e tenho certeza também
que é feito pela Secretaria na orientação de aplicação de forma muito equilibrada dos recursos. Isso é feito e eu conheço a forma que os senhores trabalham nessa linha. No questionamento que o vereador Pablo faz, a responsabilidade aí é nossa, da casa, da questão do convite a quem deve as pessoas para participar. E aí, no próximo quadrimestre, a gente pode até, inclusive, conversar com algumas faculdades que têm curso de contabilidade, de economia, para que esses professores possam, inclusive, trazer esses alunos para poder conhecer um pouco, né, dessa... como funciona, convidar, porque a gente convida associações, sindicatos, infelizmente as pessoas não vêm, mas a gente pode, inclusive, na próxima, senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente pensar em convidar mais alguns grupos de uma forma mais incisiva para que possam estar aqui participando dessa audiência pública, que é informação de tudo que já aconteceu, né, dentro do município, na avaliação dos recursos, e a gente vê que nós temos muito a crescer e os recursos estão aí sendo realmente com muita responsabilidade sendo aplicados. Eu só faço esse pedido, que a gente possa ter, através do líder, essas informações das obras que estão sendo realizadas, para que a gente possa compartilhar com todos os vereadores, aqueles que são recursos oriundos da fonte zero e aquilo que são de recursos, de convênios, né? Infelizmente, vereador Pablo Roberto, a gente não vai ter muita coisa oriundas do governo estadual, a nível de recursos. Com certeza, não sei do Estado, mas pode vir a federal, mas do Estado, talvez a gente tenha essa dificuldade de ver algum recurso. Vossa Excelência poderia repetir, porque ele estava conversando ali, acho que ele não ouviu essa parte. Essa parte ele não ouviu. Mas eu posso fazer declaração? Alguém tem mais um questionamento a fazer? Peço a palavra, senhor presidente. Da Comissão, saúdo o vereador Albeci, os colegas vereadores que estão na mesa, fazendo parte da mesa, Isaías, Oi Zezito, os colegas vereadores Pablo e o presidente da casa, os demais, o secretário e toda a sua equipe, que aqui está fazendo a sua demonstração, todinha, amigos da imprensa aqui presentes, pessoas da imprensa, da Juarez, demais, funcionários da casa. Quando os americanos achou que o Brasil já merecia um controle das contas públicas, lá nas gestões iniciais de Fernando Henrique Cardoso, por aí, que era normal os administradores de prefeitos, governadores e até presidente administrando suas pastas, fazer eles estragos e deixar para o seguinte, o gestor seguinte assumir se pagava ou não e se continuava a dificuldade imensa. Daí veio a necessidade de implantar a lei chamada 101. Para surpresa nossa, o ex-presidente, Vossa Excelência aliado, votou contra ela. Seu eterno, não. Um gesto de brincadeira, mas essa lei foi importante para esse país. Isso foi uma lei que trouxe dificuldade para muitos gestores, para muitas administrações, mas sem dúvida nenhuma, a partir da criação e aprovação desta lei, passou a limitar-se despesas de investimento com o pessoal, né, de uma forma geral, com educação, com saúde, com investimentos, e forçando o gestor, ao encerrar a sua gestão, é permitido na lei aqueles contratos longos, como foi dito pelo secretário há pouco, no caso do INSS, esses contratos de arrumação, de alinhamentos, mas da parte dos investimentos, das despesas correntes, é obrigado o gestor contratar dentro do seu período e quitar dentro do seu período. Quando fez a gestão passada, que Vossa Excelência insistia em dizer agora, reconheceu que nós estamos na terceira, né, no terceiro mandato, de que ali ficou daquela administração empenhos
de despesa da gestão passada, o que ficou empenhado para ser, e com recursos previstos, para ser quitado nessa atual administração. Correto, secretário? Correto. Vem sendo pago o que ficou ali delineado e ajustado. Zé Ronaldo, quando, no seu primeiro mandato, assumiu a prefeitura de Clailton Mascarenhas, que foi um dos prefeitos em Feira de Santana. Você desculpe aí que não estou dando as costas não, é que a gente está se movimentando. Foi um dos prefeitos em Feira de Santana que deixou a prefeitura de Feira. Ele também recebeu na sua dificuldade, com uma dificuldade muito maior daquele período. E a gente era normal, você ouvia os programas de rádio, chovia, muita lama, buraco, o povo reclamando, e quando alguém ligava para o rádio, eu não vou pagar o IPTU porque eu não sei onde vai botar o dinheiro. Eu vi muito isso. Não sei o que ele vai fazer com o dinheiro do IPTU. Eu não pago o IPTU. Jamais nós viu José Ronaldo ir bater e criticar e dizer que Clailton fez isso ou aquilo e deixou a prefeitura com aquele rombo, com aquelas dificuldades. Zé Ronaldo não fez isso. É do perfil dele, do caráter dele, pessoal, de não falar de sucessor dele, ainda mais de adversários políticos, de estar indo para o rádio, ou para a imprensa, ou chamando a imprensa, para divulgar o passado de A, de B e C. O papel dele, encontrou a prefeitura naquela condição que encontrou agora, inadimplente, com alguns ministérios, eu não sei se saúde, se educação, qual foram os ministérios, eu sei que estava com certidões que estavam inadimplentes em alguns convênios, em algumas prestações de conta. Com isso o município estava com dificuldade. Não foi fácil o início para arrumar a casa nesse sentido. Trabalhou os primeiros 90 dias, 100 dias, com a maior intensidade, que até os carros para rodar eram dos secretários, dos servidores, diretores, e do carro deles, não contratou o veículo. E não se viu o Zé Ronaldo falar do passado administrativo do sucessor, do antecessor dele. No primeiro quadrimestre, aqui, o secretário fez uma demonstração belíssima, como fez hoje. Demonstrou previsto 129 milhões de despesa dentro da arrecadação e gastou a metade disso, o que levou naquele momento o prefeito a anunciar um pacote de obras a mais de 65, 66 milhões de reais. Isso com a habilidade da administração dele, que fez diminuir os custos operacional de contratos, de despesas, de um modo geral corrente, ajustou a máquina, ajustou a casa, para a partir daí, com um alinhamento da administração, ele começar a pensar no tipo de outros investimentos e fazer a máquina funcionar. Então, excelência, a gente aqui vê, esperar que Zé Ronaldo Apurrado dizer, Tarcísio deixou um rombo aqui de 1 milhão, de 2 milhões, nós não vamos ver isso. Não vai mesmo, porque não é o do perfil dele. O perfil dele é apresentar para o terceiro mandato, como está fazendo, com hombridade, com a transparência que ele administra, com decisões que toma, ouve seus secretários, seus diretores. Às vezes se diz que ele pouco faz isso, que eu sou testemunha disso, ouve, conversa, dialoga com todos, e é um homem de tomar decisões para o bem da administração de Feira. Então, a cobrança no início agora, por parte da população e de políticos, e até parte da imprensa também tem questionado algumas ações. Ora, primeiro trimestre era dessa arrumação de casa, entre o período de chuva, que levou 2 anos sem chover, a chuva entra e faz uma bela molhação, não só nos distritos, na região, como faz na sede, desarruma o piso da cidade, espera a chuva suspender um pouco para começar a arrumar o piso da cidade, para poder ter um alinhamento. Veja a quantidade de obra que passa mais de 100 milhões, se eu não me deixa mentir, de obras já anunciadas, em andamentos. Está ali, o senhor apresentou 4 milhões e pouco de quitação, mas olha o que tem a ser pago de obras em andamento, de contratos assinados e de contratos que ainda não assinou e obras anunciadas. Não é verdade? Obras anunciadas. Então, até dezembro, os senhores vão ter, ou seja, no terceiro quadrimestre, uma informação maior do desenvolvimento da administração como está aí. O que nós precisamos é convidar mesmo a população a acompanhar, que as nossas sessões aqui, ordinária,
A gente tem semana aqui, tem dias aqui que tem 20 pessoas na galeria, tem 10 pessoas, tem 30 pessoas. O povo, as pessoas, diante das suas atividades, diante dos seus compromissos também, muitos não se interessam muito por vir acompanhar o desenvolvimento da administração pública, das ações legislativas, até por atendimento do povo. Bom, hoje, com a facilidade que tem a TV Câmara que tem aí, e tem a imprensa que é atuante aqui, eu sempre parabenizei que essa casa, sem a presença da imprensa aqui, era um ponto que era negativo para a gente, da casa aqui. Na nossa época, presidente, e hoje na sua aqui, a gente vê as bancadas aqui com a presença maciça da imprensa. Isso é muito importante para a população. Daí, talvez, até o desinteresse de estar aqui, de estar nas galerias, porque tem a imprensa aqui que marca presente, acompanha, divulga, até as picuinhas aqui de vereador batendo boca aqui, o pessoal está em cima ali, pegando, e no outro dia o couro está comendo, aí a gente está acompanhando, né? Verdade isso. Então, secretário, mais uma vez, parabenizo o senhor e a sua briosa equipe de trabalho que está aí, ao prefeito Zé Ronaldo, que além de transparente, com a ação que faz administrativa, é operoso, agiganta-se diante dos investimentos da administração pública do município. E, sem dúvida nenhuma, até o início do ano que vem, o povo de Feira vai se surpreender novamente, não só com os 8 anos que passou, não, mas iniciando aí o seu 10º ano de administração, porque passou 8, ele está no 9º, vai entrar o 10º ano, muitas coisas boas vêm pelas ações dele, e não tem dessa de ser o governador vago que é do PT e a presidente é do PT. Ele vai a Brasília com quem de direito para sentar para buscar os recursos, para canalizar, para buscar. No Estado, ele batalha por isso e recuperou muitos recursos que da administração passada veio e votou porque vacilo da parte de quem estava ou perdeu tempo para os recursos votar. E ele recuperou muitos desses recursos que aí estão votando, que é para daqui uns dias o povo, que hoje cobra muito, amanhã voltar a bater papo. Obrigado, secretário, e a todos. Mais algum questionamento? Permita, dá preferência. Não, deixa aí. Hierarquia, né, a idade. Boa tarde a todos e a todas, né? Só tem 2 mulheres aqui na plenária. Lourdes Santana, presidente do Conselho da Igualdade Racial e Indígena de Feira de Santana. Primeiro, dar parabéns à equipe, né, que é uma equipe lá da Secretaria de Finanças. Eu vou saudar a mesa, eu vou fazer tudo diferente. Saudar a mesa em nome de Diego, que fez parte, né, contribuiu com o Conselho da Igualdade Racial, né, no passado. E somos vizinhos, né, Diego? Somos vizinhos, então, saúdo a mesa em nome de Diego. Dar parabéns a você pelo explanamento, que foi muito importante. Que, na realidade, o que eu tenho é solicitar. Eu gostaria, não sei se o Justino disse que não pode ser feito, que é lei tem que ser feito aqui, mas se a secretaria pode passar esse material impresso para os conselhos, porque a gente que trabalha com conselho, a gente tem a necessidade de saber o que está acontecendo, né? E a gente, às vezes a gente vai lá, a gente sempre ia lá, né, Diego? Diego, o que está acontecendo? Está entrando verba? Não, fechou o convênio, quanto foi de convênio que está vindo de dinheiro das 2 esferas, né? Então a gente precisa, tem vários conselhos, eu não estou falando do nome do Conselho da Igualdade Social, eu estou falando da Casa dos Conselhos, que tem 8 conselhos de direito. Eu acho que é interessante o conselho ter esse documento, ter esse produto, né? Provavelmente até alguém que possa orientar, como a gente está chamando, levamos tem 15 dias, Ivan fez uma explanação sobre a questão de convênio. E uma outra questão, também uma solicitação, quando você fala, eu também chamo Iguatemi, viu? Não só fico com Iguatemi na mente, não vou levar não, que eu nem me lembro. Tem muitas pessoas que a gente sabe que não vai muito no shopping da Iguatemi, porque o shopping Iguatemi de feira tem uma cara de elite. Né? Tem uma cara de elite, não é de elite, eu também não vejo ali como sendo shopping, eu vejo uma galeria com várias portas. Que feira ainda precisa de ter um shopping realmente com toda a estrutura de que é um shopping. Nós, no centro da cidade, temos algumas também galerias, que a gente chama de shopping, com um Arnaud,
que é um local que passa muita gente, é muito frequentado, o Arnaud, para se colocar esse balcão de informações. O Arnaud, a Carmarques também, o João Mafa, que são shoppings de pessoas de poder aquisitivo, né, mais baixo, mas que é mais... você observa de noite, final da tarde, tem muita gente se passando ali. Tanto que quando chega tempo de festa, micareta, essas festas que tem aí, tem balcão de vender roupas, né, indumentárias para esses eventos. É uma sugestão mais central. Eu mesmo sou em Guatemi, em Caju, muito difícil, porque é muito distante e o nível de pessoas é diferente. Né, as pessoas... Né, é um defeito diferente de Santana. Então, é uma sugestão, essas duas sugestões, e que continue passando. Eu fico triste, porque no movimento social as pessoas criticam muito, mas não participam. Né? Hoje eu pensei que está aqui todo o pessoal de movimento social, que tem em Feira de Santana, muitas associações, muita gente que tem até convênio com a Prefeitura de Feira de Santana, que deveria estar aqui para poder ver e observar. Né, que tem muitas, eu acho que você tem lá umas 2.000 instituições em Feira de Santana que tem convênio com o município, né, tem convênio, e que deveria estar aqui para poder ver realmente como é que está a questão financeira do município de Feira de Santana. Volto sempre, assim eu venho, não precisa ser convidado, está sabendo que tem, a gente tem de participar e tem também de questionar. Eu, nesse momento, eu não tenho o que questionar, eu tenho uma sugestão. Né, e que a comissão, na próxima vez, que a comissão tem pessoas de associação, a comissão, eu estou falando a comissão, viu, seu Isaías? A comissão tem as associações que são dos seus mandatos, né, que traga para cá. Eu acho que a comissão tem que fazer isso, todas as comissões. Você tem associações, Correia tem associações que é amigo dele, traz para aqui. A comissão tem de fazer, essa contrapartida. Né? A contrapartida, a associação Antônio. Tem aproximação comigo, que eu sou da Comissão de Direitos Humanos, trazer para a sessão, para a Câmara, porque a comissão não é para ficar só aqui dentro, a comissão tem de ficar lá fora e tem que trazer o pessoal de fora para cá. Eu acho que isso está pecando muito. Eu continuo chamando meu presidente, por questão de respeito e de amizade, Carlito, do Peixe, eu continuo chamando ele. A gente tem que trazer essas pessoas para cá. Não adianta você criar... Aqui tem várias comissões, essas comissões têm que trazer o público para cá. E isso é fazer a democracia dentro de um município, dentro de uma nação. Muito obrigado, desculpa o meio desabafo. Tudo bem, já está vereadora, já, viu? Vereador Pablo, tem algum questionamento? Vou dar uma palavrinha. Comunicar aqui ao presidente, excelentíssimo vereador Justiniano França, que suas considerações foram anotadas, as providências serão adotadas. Dona Lourdes, já se conhece há tantos anos, a senhora é uma baluarte, uma lutadora, eu sou seu fã, a senhora sabe que não é de hoje. Esse material está disponível na internet. Mas se por algum motivo a senhora quiser, a gente imprime e manda na associação que a senhora indicar. Pode ficar à vontade com relação a isso. E com relação à explanação feita pelo líder, excelentíssimo vereador Carlito, com relação a essa questão, governo passado e governo atual, a Secretaria da Fazenda adotou uma medida uniforme, uma medida, não digo padrão, mas uma posição definitiva. O que ficou em resta a pagar, o governo vem pagando religiosamente, eu não digo em dia não, à medida que o credor comparece, não é? Isso vem sendo cumprido de forma religiosa. Com relação a eventuais empenhos cancelados, alguns pagamentos, que por um motivo ou outro deixaram de ser feitos, com relação ao governo anterior, a gente entende que isso é do poder discricionário particular dele. Ele sabe o que é que ele deixou. A gente prefere não entrar no mérito. A nossa preocupação é dar andamento e
e regularizar o que ficou efetivamente em restos a pagar. E isso a gente vem fazendo de forma silenciosa e educada. Restos a pagar, o governo tem que deixar empenhado e deixar o recurso. Exatamente. Não, ele tem que deixar em caixa o dinheiro para o que fica. Na realidade, isso já são processos liquidados com dinheiro em caixa. O senhor consegue mensurar assim, qual foi o valor exatamente que ficou restos a pagar para o governo passado? Presidente, nós passamos essa informação e deixamos ela à disposição do prefeito. A gente entendeu que é decisão de governo dessas informações. Obrigado aos senhores e estamos à disposição na Secretaria da Fazenda para qualquer informação complementar. Será um prazer e vamos comemorar a presença dele. Vamos ter a honra. Viu, presidente? Eu senti aqui hoje uma oposição construtiva. E isso nos faz bem. Faz bem à democracia. Viu? Eu estou deixando patente aqui que a gente sente que o que existe aqui hoje é uma oposição sadia, construtiva, faz bem a gente e faz bem a democracia. Obrigado. Parabenizar o secretário Expedito Eloy, juntamente com sua competente equipe, pela explanação que foi dada à sociedade feirense. Mais alguma consideração a fazer, secretário? Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, do secretário da Fazenda, dos colegas vereadores, das demais autoridades presentes ou representadas. E declaro encerrada a presente audiência pública. Solicito aos presentes que assinem a ata dos nossos trabalhos. É um prazer conhecê-lo. Estamos lá,